Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos? Aleluia. Abre a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 13, verso 24. Aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, verso 24, para Deus falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Amém? Depois nós vamos ter um grupo que tem vários cantores, irmãos. Depois nós vamos trazer mais aqui. Trazer um aqui que eu não trouxe aqui ainda, levei no João Brano, mas aqui ainda não trouxe. Júlio, como é que é? Júlio Anderson. Glória a Deus. Depois eu vou trazer esse também aqui. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 13 de Marcos, verso 24. Encontraram, diga amém? Amém. Glória a Diz Deus. assim, vamos ler. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já o seu ramo se encontra tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que já está às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Amém? Amém. Aleluia. Aceite. Glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus. Bate palmas e exalta o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, a leitura da palavra de Deus que nós lemos agora é o Senhor Jesus ensinando acerca da vinda do Filho do Homem, o seu retorno para levar a sua igreja. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, trabalhoso, aonde, meus irmãos, os grandes estão trabalhando dia e noite para poder forçar na terra o governo anticristo. Temos visto em alguns países onde o evangelho era liberado a ser anunciado, onde a igreja do Senhor tinha liberdade para estar anunciando o evangelho, pregando, falando de Jesus. Hoje já não está mais tendo essa liberdade. Está havendo perseguições, está proibido o evangelho ser anunciado nesses países que antes eram permitidos. Sem contar aqueles outros países comunistas, onde há muito tempo, desde o início, eles nunca aceitaram o evangelho do Senhor lá. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, em que a natureza está mudando. Estava vendo ainda ontem um noticiário, uma reportagem dizendo que o cientista detectou uma mancha preta no Sol, esqueci quantas vezes maior do que a Terra. E isso causava para eles uma grande preocupação, porque dá uma grande interferência nas redes de comunicações e outras coisas mais. Glória a Deus, isso é sinal da vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus disse que aconteceria sinal nos céus e na terra, nas estrelas, no mar, no sol e na lua. E está acontecendo. Temos visto que o amor de muitos tem esfriado. A igreja que antigamente pregava e era forte, era uma igreja que combatia contra o pecado, era uma igreja que combatia, meus irmãos, contra a vaidade, contra o mundanismo. Hoje já não se proíbe mais, já não combate mais. Hoje nós vemos que a igreja do Senhor virou uma igreja liberal, mas a igreja que o Senhor Jesus vai buscar não é esta. No capítulo 25 de Mateus, a Bíblia revela que existiam 10 virgens, e 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. Por que loucas? Porque prudentes? A Bíblia mostra que elas estavam esperando o noivo, mas o noivo tardou, então elas adormeceram, e ao elas adormecerem, próximo à meia-noite, ouviram-se um barulho. Então elas se despertaram do sono e saíram depressa, dizendo: vai ver noivo, vamos
E quando aquelas 10 virgens pegaram ali o seu cântaro, a sua lamparina, para ir ao encontro do noivo, a Bíblia revela que 5 delas pegaram a lamparina e mais uma vasilha com azeite de reserva. As outras só levaram as lamparinas, e aquelas que levaram as suas lamparinas, os seus azeites que estavam nas suas lamparinas, acabou, e então a lamparina delas começaram a apagar. E quando elas viram que não ia dar dela chegar até o noivo, elas foram a prudente e disse: olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aleluia. Aquelas virgens prudentes olhou para ela e disse: não seja o caso que falte a nós e a vós. E diante onde vende e comprai para vós. Elas saíram mais que depressa, louca, correndo, desesperada, para comprar. O noivo chegou, aquelas prudentes que estavam ali, com azeite de reserva na vasilha e nas lâmpadas, pegou elas e entrou com elas para as bodas do cordeiro, fechou-se as portas. Mais tarde chega aquelas virgens loucas, batendo desesperada, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. O que é que o Senhor Jesus disse? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Aleluia. Estamos vivendo nesse tempo do período das virgens, irmãos. As virgens estão esperando o noivo, mas existem muitas virgens que estão sem azeites nas suas vasilhas de reservas. Existem muitas virgens que estão deixando as suas lâmpadas apagar ainda. O noivo está chegando e elas estão deixando as suas lâmpadas apagarem. Vai acontecer que o noivo vai chegar e elas não vão poder subir, não vão poder entrar nas bodas, porque as suas lâmpadas irão lhe deixar na estrada. Aleluia, glória a Deus. E os sinais estão acontecendo aí fora. Satanás está trabalhando, preparando os grandes governos da terra. A Bíblia revela que serão os governos da terra que vai entregar o poder do mundo na mão do anticristo. Aleluia. Os governos da terra. Aí, por isso que está preparando aqui um governo comunista para tomar conta daquele país, outro dali, ali pelejando para ganhar as eleições, porque serão eles aliados com o sistema que vai entregar o governo na mão do anticristo. Mas aqui Jesus disse: ora, aquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as forças do céu serão abaladas. Então virá vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Quando Jesus se manifestar, meus irmãos, no ar para arrebatar a sua igreja, ele enviará os seus anjos que ajuntará dos 4 cantos da terra os escolhidos dele. Ele ajuntará os 4 cantos da terra, os anjos ajudarão os escolhidos do Senhor. Então nós subiremos e encontraremos com Jesus no ar. Eu quero dizer para os irmãos, para subir, precisa estar com azeite na lâmpada e também na vasilha de reserva. O que é o azeite? É a vigilância. O que é o azeite? É você estar lendo a Bíblia, consagrando, afastando-se do mal, vigiando, não deixando brecha para o inimigo poder lhe enganar. Você sabe por quê, meus irmãos, que muitos crentes, eles desviam do Evangelho, afastam de Cristo, porque eles começam a deixar faltar o azeite na vasilha de reserva. E aí aquilo que para eles já não era mais, aquilo que para eles antes era um errado, já passa a não ser mais errado. E de pouquinho vai entrando ali, o pecado ele vai entrando devagarinho. Quando ele pensa que não tem força para orar, não tem força para a igreja, não tem força para jejuar, não tem força para ler a Bíblia, some, sai da igreja. Aí, glória a Deus, depois está o irmão desviado. Por isso que o crente não deve dar brecha, por isso que o crente tem que estar vigiando, por isso que o crente tem que estar orando, por isso que o crente tem que estar na presença do Senhor. Eu fico triste quando eu vejo um crente que o pastor tem que ficar insistindo com ele para ir para a igreja. Porque o crente, quando ele é movido pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo já toca nele e ele sabe que ele tem aquela responsabilidade de ir no culto.
se colocar o culto todos os dias da semana, por ele ter o Espírito Santo de Deus, ele está todos os dias da semana no culto. Por quê, irmãos? Porque ele tem o Espírito Santo e ele sabe que ele tem que ocupar aquele pedaço do culto, aquele horário de culto na presença de Deus, porque os dias são maus. Glória a Jesus. Os dias são maus. Eu posso sair hoje cedo de casa ou amanhã cedo de casa para ir trabalhar, na esperança de voltar à tarde para a minha família, e pode acontecer de eu voltar morto, porque o inimigo está bramindo como um leão, caçando a quem possa tragar. Nós estamos, assim como a vida de Jesus está para qualquer hora a partir de agora, assim também nós estamos sujeitos a qualquer hora expirar e partir dessa vida para uma outra vida. Por isso temos que estar atentos, porque, meus irmãos, não acontecerá a vida do Senhor Jesus sem antes todos os sinais previstos na Bíblia Sagrada terem acontecido. Mas a Bíblia diz também que passa os céus e passa a terra, mas o que Jesus falou, o que está na palavra do Senhor, não passará. Isso quer dizer, há de cumprir. A palavra de Deus há de cumprir. Temos visto que os cientistas procuram negar a Bíblia. Temos visto que eles procuram, meus irmãos, explicar a Bíblia do jeito deles. Mas eles próprios embaraçam nas suas próprias explicações, porque a Bíblia ela não é um livro material. A Bíblia é um livro espiritual e só entende os espirituais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O homem natural não consegue compreender a Bíblia, porque a Bíblia ela é compreendida para aquele homem que é espiritual. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, ele estava falando sobre o mandado, que ele ia mandar o Consolador. Ele dizia que esse mesmo Consolador nos ensinará o que devemos fazer. E ele mesmo será o professor, ele mesmo nos ensinará a palavra de Deus. Glória a Deus. E na hora das nossas aflições que nós estivermos na presença dos reis, dos grandes, o Espírito de Deus colocará a palavra que devemos falar em nossa boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para isso, o que nós devemos fazer? Está lendo a palavra de Deus, ocupando a palavra de Deus. Eu me lembro da minha juventude, quantas vezes eu viajei para o lado de Santa Bárbara aqui, para estar lá no meio da fazenda, no meio do mato, fazendo vigília nos finais de semana. Quantas vezes eu fui para Goiânia, na sede de Goiânia, passar vigílias ao sábado, do sábado para domingo. Quantas vezes na igreja local, nós passava a noite com a igreja reunida em vigília. Mas vigília não é igual muitos outros fazem vigília, não, irmãos. Eu vejo crentes, esses dias recebi um convite de um crente, de um pastor amigo meu, me chamando para a vigília ia começar às 11 da noite e ir lá para meia-noite, porque terminar. Não é vigília, irmão. Vigília que eu aprendi é da meia-noite às 5, 6 horas da manhã. E é orar, irmãos, orar, buscar Deus. Na vigília em que eu ia, você começava a oração meia-noite, parava 2 horas, dava algumas oportunidades para alguém contar a bênção, louvar a Deus, 1 hora ali, depois entrava de novo na oração, parava meus irmãos lá para as 4 e pouco, um irmão lá, um obreiro, pregava a palavra, e depois orava pelas revelações, passava a revelação de Deus, aí lá para 5 horas, 5 e meia, fazia a última oração da vigília e ia embora. Aleluia. Glória a Deus, santificação. Um saudoso irmão chamado André de Paula, ele revela, ele era um crente da Assembleia de Deus. Ele revela que a Assembleia de Deus existia culto de vigília nas quintas e no sábado, todas as quintas e todos os sábados. Olha a diferença de hoje. Hoje quase não se vê falar em vigília, e quando vê é desse jeito, é das 10 à meia-noite. Não, irmão, vigília é passar uma noite com Deus. Vigília já é parte de meia-noite para frente. Temos que orar, temos, porque vivemos os tempos trabalhosos que Paulo ensinou para Timóteo, dizendo que nos últimos dias teremos dias trabalhosos, e aos dias que estamos vivendo hoje, terremoto, peste, fome, essas coisas, está acontecendo desde o princípio, desde quando Cristo
Cristo estava aqui na terra, que ele partiu, os sinais continuaram acontecendo, estão acontecendo hoje e agora, meus irmãos. Os fenômenos que está acontecendo nos sinais é maremoto, meus irmãos, aquecimento global, é a lua se tornando em sangue, é o sol se enferrujando. Nós estamos vendo a falta de amor entre a humanidade, a violência aumentando cada dia mais. Estamos vendo, meus irmãos, o homem mudando o afeto natural, deixando aquilo que a Bíblia deixou que deveria ser, para viver aquilo que Satanás tem colocado no coração dele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Antes da vinda de Jesus, uns dias antes da vinda de Jesus, a igreja do Senhor vai ser provada. Olha, a igreja do Senhor vai ser provada. Alguns da igreja do Senhor, não todos, mas alguns, vai ter que ser morto pela perseguição. Aleluia. Vai ser um período de grande luta e tribulação, aonde, meus amados irmãos, alguns partirão naquele dia, e outros estarão sendo perseguidos, presos, e as aflições estarão acontecendo. A Bíblia diz: depois dessas aflições, você já pensou como será difícil você ser pegado aqui, arrastado de dentro da igreja para fora, apanhar na frente de todo mundo, te levar, ir para um lugar aí, prender você, espancar você, te julgar a ser condenado à morte inocentemente? Isso não está longe no Brasil não, viu, irmãos? Isso não está longe no Brasil. Vocês oram pela nação brasileira, porque Satanás está preparando pessoas aí que estão trabalhando ocultamente para querer levantar contra a igreja. Vocês percebem que todas as orações que eu faço aqui, eu estou pedindo Deus livramento para a igreja brasileira, porque Satanás está usando pessoas para trabalhar ocultamente para se levantar contra a igreja. Aleluia. Não é brincadeira, irmãos. Não estou falando brincadeira para os irmãos. Depois das aflições daquele dia, aí então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Os seus anjos ele enviará dos quatro cantos da terra. Aquele povo sofrido, aquele povo cansado, quem sabe na hora meu irmão está sendo torturado ali pelas autoridades, Jesus aparece, ele some dali imediatamente, escapa ali da mão daqueles maldosos ali e sobe ao encontro do Senhor. Ou está sendo ali, meus irmãos, terminando de morrer, de expirar ali, o arrebatamento da igreja acontece, ele ainda sobe antes da morte. Glória a Deus. Outros já terão partido, outros estão passando por perseguições, tribulações, pensando como fazer. Aleluia. O mundo inteiro perseguindo, meus irmãos, aquela grande aflição do mundo. Quando Cristo aparecerá nas nuvens, a igreja do Senhor subirá e nunca mais serão tribulada. As lágrimas do seu rosto serão enxugadas, dor não existirá mais, perseguição não existirá mais, e morarão para sempre com o Rei da Glória. Oh, glória a Jesus. No capítulo 1, glória a Deus, do escritor na carta de Tito, diz que o Senhor preparou para si um povo dele, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Que obras é essa, irmão? Obra de obedecer e guardar a palavra de Deus, zeloso da doutrina do Senhor. Especial porque entre muitos poderosos, ricos, cheios de condições melhor do que nós, ele escolheu nós fomos especiais, escolhido por ele. Aleluia. Então, irmãos, valorize aquilo que Deus te deu, o presente da salvação. Entre milhões e multidões, ele escolheu você. Muitas pessoas melhores, cheias de carro, pessoas cheias de dinheiro na conta, pode comprar e fazer o que quiser. Jesus podia ter escolhido ele para colocar aqui, não seria essa igreja desse jeito, seria uma igreja chique, arrumadinha, mas ele escolheu nós somos escolhidos dele, somos, meus irmãos, presente dele, somos, meus irmãos, menina do olho dele. Ele não está importando com a sua roupa, ele não está importando com o seu calçado, ele não está importando com o que você comeu hoje, o importante dele é a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo, meus irmãos, 19, verso 10 de Lucas. Ele veio e ele diz: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E então nós estávamos nas trevas, no mundo do pecado. Não tínhamos, meus irmãos, direito de salvação.
estava condenado à morte, estava à beira do caminho, à sombra da morte, mas ali a luz raiou, o Senhor veio e nos escolheu, tirou das trevas. Lembra que você era no mundo? E hoje o que você é na presença do Senhor? Tirou você de lá, transformou, remiu você, colocou aqui para dar glória ao nome dele, para exaltar ele, para falar do amor dele, para louvar a ele. Isso é um privilégio que muitos lá fora queriam e não tem. Você tem porque Deus te deu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. O dia está chegando, a hora está chegando. Estás atento, vigiando, orando, com as lâmpadas acesas, para aquele dia não te pegar de surpresa. Aleluia. Aleluia, bate palmas e louva a Jesus. Bate palmas e dá glória a Jesus. Aleluia.